agradecendo aos amigos espirituais, nossos mentores que nos acompanham, ao mestre dos mestres, nosso amigo Jesus, por mais este encontro, e rogamos humildemente para que possamos compreender esta doutrina maravilhosa, que, como Kardec disse, é a ciência do infinito, mas ainda não temos compreensão suficiente para entender como ela verdadeiramente é, mas te rogamos, Senhor, que possa abrir o nosso entendimento e que possamos, aos poucos, compreendendo esta doutrina e, principalmente, aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, para que nos tornemos pessoas melhores. Que assim seja. Tá sem som? Eu desliguei o som aqui. Eu estou colocando a projeção para que eu não sei se todos têm o livro, então fica mais fácil para acompanhar o texto e também qualquer dúvida de tradução, como já aconteceu, a gente pode buscar no original em francês e dar uma comparada, né? Nós estamos adotando aí essa gênese da tradução da 4ª edição, né? Que foi a última que Kardec deixou em vida. Aí tem umas controvérsias, né? Aí também é livre para adotar o que se quiser adotar outra edição também, mas nós estamos estudando em cima dessa. Eu acho que nós paramos aqui no item 36. É isso. Ah, não, nós paramos aqui, ó. Eu pus um xizinho aqui. Nós paramos aqui. Então, eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente rememorar. Nós discutimos isso semana passada. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem e mulher e assim por diante. Então, aqui, esse item aqui, para quem entender isso, não dá para defender que Kardec era racista, por exemplo, né? Não tem cabimento um negócio desse. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. Então, a reencarnação, embora tudo isso aqui possa existir, e ainda existe, preconceitos, às vezes uma opressão, injustiça, porque nós estamos construindo a nossa evolução, e ainda estamos num mundo de prova e expiação, aonde nós estávamos batendo um papo aqui, aonde nós não somos perfeitos. Então, nós não vamos criar leis perfeitas, nós não vamos criar uma ciência perfeita, nós não vamos criar uma medicina perfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, tudo que nós estamos criando, no máximo, reflete a média nossa ou de pesquisadores que têm um pouquinho mais de inteligência. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? Mas com o advento da reencarnação, mesmo que tudo isso aconteça, nós também precisamos entender que isso, embora aconteça, isso não é um determinismo, e eu não vou ser sempre livre ou escravo, ou você sempre patrão, ou você sempre empregado, ou você sempre homem, você sempre mulher, ou você eternamente rico, ou eternamente pobre. Essas coisas materiais são experiências e oportunidades para que nós possamos desenvolver o intelecto, para que com o desenvolvimento do intelecto a gente possa desenvolver o senso moral, que é o que a gente estava falando, né? Eu estava conversando com
com a Márcia e com o Lorival, que lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, a própria espiritualidade força Kardec a observar que toda a questão é a questão de bem compreender o bem e o mal. E é dentro da construção do bem e do mal que nós vamos estar transitando bem no planeta ou mal no planeta, dependendo dos nossos atos, dos nossos esforços, das nossas intenções. Então, desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio de igualdade dos direitos sociais e, por consequência, da liberdade. Então, nós vamos ter embutido aqui leis universais na reencarnação da fraternidade, da igualdade e da liberdade, num sentido mais amplo, não é um sentido materialista, mas é um sentido espiritualista do tema, porque todos partimos do mesmo ponto, todos temos a mesma oportunidade e estamos, nesse momento, experienciando algumas situações. E isso vai fazer com que nós possamos desenvolver qualidades diferentes em cada um de nós, por conta de que cada um aqui é um ser único e precisa, que foi uma escolha voluntária nossa, de experimentar tais e tais situações para que a gente possa sair vencedores dessa prova, passar na prova. Se o mundo é de prova, a prova é para nós. Então, eu passo na prova ou eu não passo na prova. Se eu não passo na prova, que pode ser um processo de expiação, mesmo assim, Kardec faz um alerta. Nós precisamos enxergar isso dentro da bondade divina, que a própria expiação, na pior que a gente possa imaginar, é uma oportunidade de refazer a série. E ele até usa o exemplo da escola. Olha, um aluno que estava na quinta série e não passou para a sexta, e que ele faz a quinta de novo, não é um castigo, é uma oportunidade para que ele possa aprender e, com o aprendizado, ele possa vencer a si mesmo. Então, nós não podemos entender mesmo a expiação como um castigo divino, mas é uma lei natural que tem princípios de igualdade, de fraternidade e de liberdade. Então, isso precisa estar claro. Então, quais conceitos espíritas nós vamos precisar construir daqui para frente? Conceitos que nós possamos defender dentro da reencarnação essa lógica, encontrando naqueles ideais que a gente for colocar, fundamentando num princípio de colaboração, de mútua ajuda, que é o princípio de fraternidade, um princípio de igualdade, onde todos temos a mesma oportunidade, onde Deus não privilegia ninguém, aonde nós partimos do mesmo ponto, aonde as coisas são proporcionadas e existe uma meritocracia por trás. A cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus. E um processo de liberdade. Que liberdade? O liberdade de escolha. Eu posso escolher beber água ou beber pinga. Eu posso escolher, sei lá, estou dando qualquer exemplo assim. Então, vai depender de nós, a oportunidade de... Acho que a Glaucia entrou aí. Boa noite, Glaucia. A oportunidade de nós estarmos dentro dos conceitos do Espiritismo, não desviando isso. Então, o processo universal de fraternidade, de igualdade e de liberdade, dentro do princípio da reencarnação, são os conceitos filosóficos que nós precisamos encontrar nas obras de cunho espírita. Se essas obras, por algum motivo, resvalem esses princípios, é uma opinião individual do médium ou do espírito, mas não necessariamente é um caractere, caracteres da revelação espírita, não é um princípio espírita. Pode ser um princípio espiritualista.
Então, é só essas coisas que nós temos que, dentro desses itens, ir podendo construir. Tá dando para entender? Não sei se tem alguma dúvida, alguém quer completar, falar. Isso aqui nós começamos a abordar no finalzinho da semana passada, né? Tudo certo? Pode ir? Pode ir? Então, somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subordinado pelos espíritos, e subordinados pelo espírito são iguais e livres. Então, nós nascemos aqui inferiores e subordinados pelo espírito, né? Somos iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual aos olhos, né, do corpo aqui, ou nosso superior. Então, a posição nossa de casta, de riqueza, de pobreza, de senhor ou proletário, de mestre ou subordinado, de livre ou de escravo, homem ou mulher, assim por diante, são momentos de oportunidade de experiência na carne, que vai ter as suas diversidades, mas dentro de uma lei de igualdade, para que a gente possa construir em nós a fraternidade e tendo a liberdade de agir. Então, como a gente diz, nesse momento, se nós recortarmos esse período do nosso planeta, tem aí muita coisa que não é justa? Tem coisas que estão erradas? Sim, né? Que é o que a gente está falando. Nós estamos tentando fazer leis, nós fazemos a ciência, nós fazemos a engenharia, nós fazemos a sociedade. Por sermos ainda, né, seres não perfeitos, então nada que nós vamos fazer é perfeito. E isso é um processo de lógica, mas isso não significa que nós precisamos fazer o mal por causa disso. Porque Kardec vai falar assim, a espiritualidade fala, olha, Kardec vai perguntar, é obrigatório passar pela feira do mal? Ele falou assim, não, do mal não, mas da ignorância. Então, a ignorância é um reflexo da falta de desenvolvimento moral. E o simples é um reflexo da falta de desenvolvimento intelectual. Então, eu tenho toda a minha intelectualidade em sua plenitude? Não. Então, muita coisa ainda eu tenho em simplicidade intelectual. E no desenvolvimento moral? Eu tenho? Não, muita coisa eu ignoro, né? Então, porque eu ignoro isso, eu ainda não consigo escolher corretamente entre o bem e o mal. Então, por isso que nós vamos passar pela fieira da ignorância, mas não da maldade. Né? Então, eu só vou passar pela fieira da maldade, que é a personalidade serpente, quando eu tiver astúcia, quando eu desenvolver a mentira, quando eu quiser roubar deliberadamente, quando eu quiser construir segmentações aqui, né, de uma maneira que eu estou regulamentando tudo isso, fazendo com que o meu irmão não cresça, que ele não se desenvolva. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou agindo deliberadamente para prejudicar o próximo. E aí, nas palavras do Cristo, né? Cada um segundo as suas obras, a plantação é livre, mas a colheita, né? Que é a lei de ação e reação. Então, a partir do processo de reencarnação, nesse item 36, o que tá nos orientando? Né? Que não podemos classificar Kardec como racista, como tem muita teoria em cima disso. Não podemos defender nenhuma bandeira de classe e ideologia, porque nós, espíritas, sabemos que isso é um momento e que isso não é uma fatalidade. Ora vamos vir como mulher, ora vamos vir como homem. Então, podemos lutar por essas melhorias, mas nós não podemos se perder em fundamentalismo, né? Para tomar cuidado com isso. É o que eu estou olhando aqui, como eu estou enxergando. E aqui nós vamos ter que encontrar na lei da reencarnação princípios de fraternidade,
de igualdade e de liberdade. Então, qualquer teoria que nós formos ler ou construir não pode resvalar nesse princípio desses caracteres. E é por conta de tudo isso que é um dever nosso, independente da posição que estamos. Se somos pais ou se somos filhos, se somos patrões ou se somos empregados. Nós temos o dever de tratar todos, principalmente os inferiores, com bondade, benevolência e humanidade. Porque é esse que hoje pode, aos nossos olhos, ser um subalterno, um inferior, ele já pode ter sido, ao contrário, materialmente falando, numa outra existência. Então, pode ter sido nosso igual, nosso superior, talvez um parente, talvez um amigo. E por que não? E porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que comandamos. Então, na parábola do administrador infiel, Jesus ele vai falar assim, olha, muita coisa é iníqua, né? Muita coisa não está 100% distribuída, mas torne isso menos iníquo dividindo, angariando amigos, angarei amigos, enquanto está a caminho. Porque o que nós podemos construir é a amizade, é a fraternidade, é esses princípios aqui, ó, de fraternidade, de igualdade e de liberdade para com os próximos. E nós, construindo isso, construiremos respeito e construiremos laços de amizades, porque no plano espiritual, que não é circunscrito, nos ligaremos por afinidade. Então, aonde eu vou quando eu desencarnar? Ou aonde eu vou quando eu me desdobro à noite? Bom, segundo Santo Agostinho, passa em revista o teu dia, né? E tenta arrumar, né, tudo isso para que a gente não fique conectado nessas teias de convívio num patamar inferior. Então, alguém quer completar? Olha quantos itens no caractere 36 de significados e de referência Kardec está nos dando para que a gente possa balizar o que está dentro do Espiritismo e o que está fora do Espiritismo. Né? Aqui, né, dá para tirar aqui pelo menos uma meia dúzia de itens aqui. Né? Então, isso talvez seria um exercício para o final desse capítulo 1, né? Pegar todos os caracteres e assinalar, né, todos, para que a gente possa realmente ter como uma cartilha, olha, para que nós não erramos, para que nós não construamos, né, conceitos equivocados. E a partir desses conceitos equivocados, movermos a nossa vida em cima disso. Por isso que Erastus fala, é melhor você rejeitar, né, 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se nós aceitarmos uma pedra basilar, construindo se a nossa casa, a nossa edificação, nós vamos construir numa coisa que vai se deteriorar, todo o prédio vai ruir. Então, né? E como nós tendemos a... Como é que é, Lorival? Né? Não é eterno, né? Imortal. Imortal, né? Como nós somos imortal, se eu errar 1 milímetro agora, imagina isso numa projeção em linha, quanto que eu vou desviando, né, do objetivo final? Então, eu acho que isso que a espiritualidade veio trazer. Olha, as leis naturais, as leis universais são essas. Vamos tentando calibrar para não errando tanto. Vai voltando para que a gente possa construir a nossa edificação na rocha. E aí a rocha, para mim, é os 10 mandamentos, né? A tábua da lei ali, que vai desenvolvendo, nós vamos desdobrando isso, né, Lorival? Fala aí. Não, pode continuar que tá bom. Não, bom, isso aqui não é aula, é estudo, vocês precisam participar. Se for para ter aula do Espiritismo, nós vamos fazer uma invocação aqui, vamos chamar Leon Denis, vamos chamar Kardec, né? Vamos chamar Emmanuel, né? Aí fica bom.
por enquanto, nós estamos nos esforçando aqui para tentar entender o que a espiritualidade está trazendo. No item 37, vai falar, a qualquer momento, por favor, ajuda aí. O item 37. Tire ao homem seu livre-arbítrio, independente, sobrevivente à matéria, e fará dele uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil, e bom para ser explorado como um animal inteligente. Olha que conceito, primeiro parágrafo. Olha o que está falando aqui. Se nós nos esforçarmos, e aí eu tento ler para mim, se eu me esforçar de tirar o livre-arbítrio da minha esposa, se eu me esforçar de tirar o livre-arbítrio da minha mãe, se eu me esforçar de tirar o livre-arbítrio da minha filha, porque sou eu que mando, eu estou, em verdade, tirando a sua independência. E farei dele uma simples máquina organizada para poder se mover dentro da minha casa do jeito que eu quero. Então, se eu agir assim, né, olha que complicado, né? Talvez eu não vou conseguir seguir 2 princípios lá da Bíblia, né? Que nós, os filhos, honrai pai e mãe, mas que os pais não perturbem vossos filhos. E perturbar aqui é nesse sentido, não da educação, mas perturbar no sentido de realmente sobrepor a minha vontade à vontade daquela criatura, né? Agora, o processo de educação, de orientação, de colaboração tem que entrar. Mas isso tem que ser dosado. Porque se eu passar desse limite, eu vou criar muita patologia. Então, a humanidade, em todas as épocas, até hoje, tem tentado tirar o livre-arbítrio do homem. Tem tentado tirar a independência. Tem tentado fazer com que ele se regulamente como uma simples máquina organizada. A nossa própria psicologia, que era o estudo da alma, hoje é o estudo da mente. Então, a medicina está voltando ao espiritualismo, não é? Como antes de Kardec, 1830, mas ainda ela é materialista em quase a sua plenitude, a nível global, não é exclusividade do Brasil, não. Por quê? Porque nós queremos interpretar o corpo como 100 trilhões de células organizadas por redes neurais eletroquímicas e que o corpo manda e é soberano a qualquer coisa acima disso. Então, tentam-se destruir Deus, tentam-se destruir a alma, tenta-se destruir os princípios e os valores da família, tenta-se destruir a religião. É uma corrente, né, a nível mundial. Por quê? Porque o próprio livre-arbítrio é que vai dar a condição do desenvolvimento do ser humano. Mas desenvolver o ser humano significa ter que dialogar com ele. Então, isso é uma coisa... Né? Quer falar, Lorival? Pode falar. Não, eu tô quietinho, estou ouvindo só, porque meu microfone está ativando aí. Não, mas tá bom, vamos... Tem o Marcos Bastos, tem a Marcos... O Crispim que era bom para falar essa parte aqui de liberdade, né? Cadê ele? Está escondido? Bom, vamos lá. Nada esperando após a morte, faz de tudo para ampliar os prazeres do presente. Olha que coisa. Se eu não coloco a possibilidade da reencarnação, do item 36, de todos os valores de fraternidade, de igualdade, né, e de progresso ali, né? Liberdade, fraternidade, o que estava escrito lá mesmo? Agora eu nem lembro. Fraternidade, igualdade e liberdade, né? Na parte mais evoluída do termo, né? Não é materialismo que nós estamos falando, nós estamos falando de espiritualismo, né? Na parte espiritual. A morte, se eu não espero nada, tudo eu vou buscar na matéria.
quando o planeta está querendo ceifar o livre-arbítrio e conduzir o homem com máquina, é para que o consumo dos prazeres sejam maiores, e isso dá muito dinheiro. Então nós precisamos ficar atentos, porque se eu me desregrar, como aconteceu comigo, em muito excesso de açúcar, eu vou gerar pré-diabetes. Se eu me desregrar com muito excesso e de álcool, eu posso gerar um problema de alcoolismo. Então, para mim, está fazendo mal. Para o outro, não sei. Então, só que eu tenho que entender que eu sou algo mais que esse corpo. E se eu sou algo mais que esse corpo, eu não posso nortear minha vida nos prazeres. Eu não posso viver 8 horas trabalhando para gastar tudo no boteco à noite e depois, no outro dia, trabalhar de novo e eu ficar 40 anos nesse ciclo, né? Eu estou falando um prazer, mas nós podemos pegar qualquer prazer que a gente imaginemos, né? Então, isso vai dar o quê? Isso vai gerar desarmonia, vai gerar vícios, vai gerar dificuldades, que é aquilo que a gente estava conversando nas semanas passadas, e esses vícios vão gerando malefícios para mim. E, no mínimo, já tem estudo sobre isso, né? Uma dependência pesada de pelo menos 50 ao meu derredor, né? E aí vale a lei é igual, né? Se eu faço benefício, se eu ajudo, também eu vou beneficiar pelo menos uns 50, né? Eu influencio, pelo menos, encarnado, sem contar o desencarnado. Então, olha, quando eu faço a escolha do livre-arbítrio no bem, eu vou produzir bons frutos. Se eu faço a escolha no mal, eu vou produzir maus frutos. Então, se sofre, só tem em perspectiva o desespero e nada por refúgio. E isso é uma tortura. Porque eu não tenho um consolo. Lembrando que a doutrina espírita é o consolador prometido. Se é o consolador prometido, não podemos ficar criando teoria do caos, teoria né, só da coisa que não dá a parte do progresso, do desenvolvimento, da oportunidade, né? Mas eu começo a criar teorias que eu estou encarnado como castigo, que eu vim aqui para ser punido, que eu preciso realmente sofrer bastante para Deus olhar para mim. Então, essas teorias, elas não são teorias dentro da proposta espírita, né? Pelo contrário, com a certeza do futuro e de reencontrar aqueles aos quais amou, e pelo temor de rever aqueles a quem tenha ofendido, todas as suas ideias mudam. Então, a minha ação no planeta, com a possibilidade de eu entender que eu vou voltar, por que eu vou destruir isso aqui? Se as minhas relações com vocês, nós vamos perpetuar isso, por que eu vou fazer o mal? Se a minha relação com meu pai, com minha mãe, é eterna, por que eu quero segurar ele lá de um jeito que prejudicando, né? E não dou liberdade para ele? Então, tudo isso, esse parágrafo aqui, só esse parágrafo, se nós fizermos uma lista, nós teremos que mudar, e eu estou falando de mim, muitos conceitos ainda cristalizados no meu ser. Porque ainda eu quero dominar, ainda eu quero fazer, ainda eu quero mandar, ainda eu quero, sabe? É difícil você... O processo de Jesus é o processo colaborativo, é o processo de mútua ajuda, é o processo de apoio, é o processo de orientação. Não é fazer. Cristo não fez nada por ninguém. O que queres que eu faça? Faça tal. Aí o que ele fala? Tua fé te curou. Até isso. Ele não falou que... Então, mas ele vem como um processo do passe. Soerguer para que nós nos levantemos. Porque ele fala assim, levante e vá. Ele não está levantando. Levante. Então, ele dá o ânimo, ele ajuda no processo, né? Mas ele não faz pela pessoa.
Então, essa construção, esse parágrafo, muda muita coisa, né, bem compreendida, do que está perambulando pelo planeta, pelos nossos conceitos e pela nossa ação no mundo, né? Ainda que o Espiritismo apenas servisse para libertar o ser humano da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares, que alguma vez o refreiam, mas não o modificam. Porque as leis dos homens, né, elas são mais para dar uma freada nos impulsos, mas elas não estão construídas dentro do processo educativo do espírito, como um princípio de fraternidade universal, de igualdade dos direitos sociais e da consequência da liberdade no âmbito espiritual do termo, porque nós estamos analisando o ser humano como uma simples máquina de hormônios e células agindo, né, materialmente falando. Então, Kardec está colocando nesse último parágrafo, se o Espiritismo só tivesse, né, a possibilidade de tirar, né, a dúvida da vida futura, só isso seria muito melhor para o aperfeiçoamento moral, e aí não é o aperfeiçoamento intelectual, e aqui ele não está falando do simples, mas ele está falando do ignorante. Estamos ignorando, por isso que Jesus falou assim, no leito quando ele foi lá crucificado, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. A maioria que estava lá ignorava o processo do bem e do mal. Embora muitos estavam lá conscientes. Então, o escândalo no mundo, segundo Cristo, ainda se faz necessário, é uma parte, mas há de quem o pratica. Então, nós temos vários graus de responsabilidade. Não estou falando que aqueles que participaram não tiveram responsabilidade nenhuma, mas eu estou falando que é diferente, né? Porque você, na escala de categoria espírita, colocado no Livro dos Espíritos, da segunda edição, né, de 1860, lá ele está categorizando a possibilidade de quem nós vamos encontrar como categoria de escala de desenvolvimento. Não tem o simples lá. Lá tem o mal, que está lá na décima. Na quinta ordem, né, está lá os espíritos neutros, que são aqueles, que está falando lá, que são aqueles ignorantes. Blá, blá, blá. Então, se nós lermos a introdução a dita escala espírita, lá Kardec vai falar, essa escala é um ordenamento das categorias dos espíritos que nós vamos encontrar para dialogar, e poderíamos separar isso ad infinito, mas os espíritos distribuem ele em três grandes categorias. Os espíritos imperfeitos, os espíritos... nem lembro mais... tem aqui. Bons. Como que é, Lorival? Bons. Os espíritos, os bons e os perfeitos, né? Tem uma escalinha aqui nessa... Mas eu já ouvi dizer que nós seríamos os espíritos na escala espírita. Oi? Como é que é, Elva? Eu já ouvi palestrantes dizerem que nós nos encaixamos na escala espírita na categoria de espíritos neutros. Aí é uma opinião que ele está falando, mas se nós lermos a introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar, inclusive, que daquela escala, nós poderemos ter mais de uma categoria, não só uma. Então vai depender da nossa intenção, do nosso momento. Nós podemos transitar numa mesma vida em várias daquela categoria. Uma hora eu posso estar ali na maldade, que eu quero fazer o mal mesmo para o meu irmão, por exemplo. Mas aí eu posso me arrepender e eu paro de fazer isso. Então eu já mudei ali. Aí, mas eu continuo. Nós ainda não temos a perfeição. Então eu vou estar ali
Eu estou ignorando muita coisa. O que eu ignoro? Um calhamaço de coisa. Né? E que a simplicidade intelectual? Bom, é uma imensidão de coisa que eu tenho. Por isso que talvez o Espírito de Verdade, quando ele fala assim, olha, amai-vos e instruí-vos, ele está relacionando que o final, talvez lá no início, aí é uma conjectura que eu estou trazendo, né, que simples, sem desenvolvimento intelectual, ignorante, sem desenvolvimento moral, eu vou fechar isso passando agora pelo esforço de amar e de instruir. E se eu for construindo isso, eu vou atingir, eu vou completar o Cristo em mim. Né? Então, essa proposta é bonito, né? Que aí vai dando uma sequência lógica da pedagogia. Então, nós podemos construir esse conceito, que inclusive, não fui eu que falei disso, eu tive uma aula semana passada, retrasada, não lembro, da espiritualidade e saúde que eu estou fazendo na pós-graduação, e o médico lá, que defende o espiritismo também, ele é espírita, ele fez esse link. Eu falei assim, nossa, olha, agora me clareou um monte de coisa aqui, né? Então, essa parte nós precisamos ir compreendendo para que a gente possa, desembaralhando na nossa cabeça, para quê? Para que a gente bem use o quê? Esse primeiro item aqui, ó, o livre-arbítrio. O que eu vou fazer daqui a pouco? É bom ou é ruim? Simples assim. Para quem que eu vou perguntar? Para o Lorival? Para a Elaine? Não. Eu posso até trocar uma ideia. Puxa, eu estou com dúvida. Mas eu vou tomar a decisão final. Então a responsabilidade é minha. Pelo ato bom, se eu tiver o ato bom e fizer um bom uso, eu vou colher felicidade. Se eu fizer um ato mau e um mau uso, eu vou colher infelicidade. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Quando para a infelicidade do espírito? Bom, a hora que ele cessar de praticar o mal. Né? Então, é interessante esse tipo de colocação. Não é? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Ajuda aí, né? Marcos, tá tudo certo? Ninguém vai falar nada? Pode ir? Posso seguir? Certo, Arthur. Certo, segue. Como diz o Orson, prossigam, né? Como é que é? Prossiga! Então vamos lá. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, mas tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só indivíduo. Olha que lindo aqui para nós ir fechando o conceito da responsabilidade. Né? Se a pré-existência da alma, sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original, como é uma interpretação de algumas correntes filosóficas ou religiosas, não é? Ele não seria somente inconciliável com a justiça de Deus. Olha o que Kardec está falando aqui, olha. Nós estamos construindo conceitos filosóficos ou de cunhos religiosos que resvalam na justiça de Deus. Nós temos que abortar essa teoria. Mas não é só isso. Se nós adotarmos, né, a não possibilidade da reencarnação, não seria só inconciliável com a justiça de Deus, mas tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um único indivíduo e uma única falta. Olha o que Kardec fala. Seria um contrassenso e injustificável, já que as almas não existiam à época em que se pretende remontar a sua responsabilidade. De outro modo, com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz ao renascer a semente de suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu e se traduzem em seus instintos naturais. Como é que nós vamos entender isso aqui agora? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Vamos pegar aqui o item 30. Kardec está qualificando aqui que aqueles seres designados pelo nome de demônios são os espíritos imperfeitos,
ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens. Mas, ó o consolo, mas que avançarão e se aperfeiçoarão. Então, e depois ele vai falar, não lembro agora qual é o item aqui, mas vamos voltar lá para o 30 e... Daqui a pouco eu lembro, eu busco aqui. Então, o homem traz ao renascer a semente de suas imperfeições. A imperfeição aqui, e aí, às vezes o Lorival, eu concordo com ele, poderia trocar a palavra, né, Lorival? Não vamos falar de imperfeição, vamos falar vamos falar de, como é que você falou, não é? Como é que você usou a palavra? Esqueci agora. Você lembra? Incompleto. Incompleto. Mas então, incompleto é uma coisa ainda que é legal, mas é uma coisa... Incompleto é o que eu sou. Mas a questão aqui é o seguinte, se eu estou agindo deliberadamente no mal, fazendo erro, criando vícios e desregramento, e gerando desarmonia para mim e para o próximo, eu estou gerando a imperfeição. Essa imperfeição passada e os defeitos, olha, e os defeitos, e é mais, né? Não é... E os defeitos dos quais não se corrigiu. Então, eu estava falando do álcool e da droga. Então, eu fico lá 40 anos adestrando meus 100 trilhões de células orgânicas no vício do desregramento do álcool. Bom, esse é um problema. Mas tudo o que eu fiz da minha força e potencialidade da alma para mentir, para roubar, para enganar, para sustentar esse prazer do corpo. Aí, isso vai fazer com que eu crie defeitos, que são os vícios, que vai gerar imperfeição na alma e no corpo, se eu persistir. Né? Então, se eu não corrigir, o que eu trago na próxima vida? Os instintos naturais que vão caracterizar-me com essas inclinações. Por isso que no diálogo lá com o padre, no que é o espiritismo, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Lorival? Kardec, ele reedita essa obra em 69, o que é o espiritismo, e ele acrescenta alguns conceitos que não tinha nas outras edições. Então ele vai, nós vamos encontrar lá no que é o espiritismo assim, o que o espiritismo quer, padre, é que a pessoa se arrependa e tenha um retorno sincero ao bem. Olha, arrependimento, para você arrepender, você tem que saber o que está fazendo, né? Tá consciente. Então você se arrepende. Retorno sincero ao bem. Nós já estávamos no bem. Mesmo incompleto, né, Lorival? Entendeu? Mesmo simples e ignorante. Porque nós não somos obrigados a passar pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, se eu passo pela fieira do mal, eu estou gerando defeitos, que vai gerar imperfeição. E que, se eu não mudar, vai gerar inclinações naturais minhas, tendências para corrigir nas próximas. Ou, na palavra de Kardec, instintos naturais. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa com Paulo Eduardo França. Ele morre, ele desencarna em 1857, esse cara. Ele dava aula lá na Universidade de Sorbonne, ele escreve um livro da filosofia moral, e ele vai colocar lá, inclusive, instintos bons e instintos maus, e ele vai desenvolver. E eu peguei, dentro da obra de Kardec fazendo referência a essa terminologia. Eu falo, mas onde que está esse negócio? E aí tem isso lá na literatura, para quem quiser se aprofundar. Depois eu tenho até o livro em PDF, isso não é mais editável, né? Mas eu tenho esse livro. Eu comprei... Em português? Oi? Você tem em português? Português. Depois eu passo no grupo, Elvio. Eu consegui comprar no sebo uma edição que foi traduzida e usado aqui em 1880, acho, que era dado na Escola do Império, tanto de Paul Janet como desse espiritualista racional, que ele dava aula lá em Sorbonne em 1830, onde Kardec participava. Então, alguns conceitos aqui, Kardec está
ele está desenvolvendo, né? Por isso que ele fala lá, toda a defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o desenvolvimento daquele. Mas é toda a introdução que nós fizemos lá no começo, tem os estudos lá gravados, né? Para a gente, quem quiser se aprofundar, depois a gente passa. Mas esses instintos naturais aqui vão ser as características que nós vamos trazer das boas qualidades e das más qualidades, que as religiões traduziram como dons. Olha, Deus deu o dom para aquele menino de 9 anos, ele toca piano belamente. Né? Olha, Deus deu o dom da pintura, e aquela pessoa lá nem estudou, não fez nada, não sabe nem escrever, mas pinta, que é uma maravilha. Então nós vamos fazer uma concepção de que Deus privilegia um e outro não. Mas, né, se a gente entende no processo reencarnatório que nós trazemos ao renascer as sementes das imperfeições e das construções que já adquirimos, né, dos vícios ou das virtudes, em outra palavra, traduzindo, né, nós vamos ter inclinações naturais, instintos naturais, em sua disposição para esse ou aquele vício. Então, olha que interessante, Kardec está qualificando que o homem, ao renascer, traz a semente de suas imperfeições passadas, né, dos seus desregramentos passados, e os defeitos, que se traduzem em instintos, e suas disposições para esse ou aquele vício. Então, o vício, ele tem similitude aqui, ele é uma consequência, né? Ato, eu faço um ato várias vezes, vira um hábito. Esse hábito pode ser bom, virtude, pode ser ruim, vícios. Se for vício, gera imperfeições. Se for bom, vai gerando construção de perfeição. Então, e se eu conquistei isso, eu não perco mais. Então, isso gera uma qualidade, uma tendência, uma inclinação, ou na palavra que Kardec está usando, instintos naturais. Eis aí seu verdadeiro pecado original. Entendeu? Então, Kardec não está tirando a palavra pecado original. Ele está ressignificando. E ele faz isso com muitos termos. Então, é errado falar do pecado original. Não, Kardec está falando, olha, o pecado original, se você for interpretar na Bíblia, tem que ser com essa linha de raciocínio. Com essa linha de raciocínio, ok. Mas se for um pecado original, com uma coisa que nasce numa primeira vida, então ele vai assim, olha, ele vai trazendo o quê? O bom senso, né? E a lógica para que a gente possa construir e traduzir os textos, né? Que vêm de gerações e de povos do passado, que não necessariamente estão errados, mas está interpretado de maneira equivocada. Então, eis o verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente as consequências. Quem sofre a consequência? É o pai? É o filho? A consequência do pai no filho? Né? De uma existência só? Ou é a consequência, né, lá do 2º mandamento? Eu sou um Deus zeloso, bondoso, que terei de indulgência até 1000 gerações para aqueles que me obedecerem ou seguirem as leis, mas que sou um Deus, né, que sou enérgico e que cobrarei, né, o erro, né, a injustiça do pai nos filhos na 2ª ou na 3ª geração. Então, se nós conseguirmos entender o texto certinho, nós vamos entender que aquele erro que eu fiz e não corrigi, gerei problemas, e essa imperfeição pode gerar, inclusive na carne, né? Eu desarmonizei tanto que eu posso vir com o cérebro degenerado, uma mão imperfeita, um braço, né? Porque eu estou momentaneamente fazendo isso. Esse é o pecado, mas ele só acontece porque eu sofro naturalmente a consequência que eu cometi. Olha aqui. Eis o verdadeiro pecado original, do qual ele,
o espírito sofre naturalmente as consequências. Então, o erro que eu fiz não é minha filha que vai pagar. Né? E Kardec continua, mas com a diferença capital de que ele, mais com a diferença capital de que leva consigo a pena das próprias faltas. E não as cometidas pelo outro, que é aquilo, né? A minha esposa não vai pagar pelo erro que eu fiz. O meu irmão não vai pagar pelo erro que eu fiz. Mas eu levo comigo a consequência ou a pena, no caso aqui, né, uma penalidade, porque eu desviei a lei. Então eu vou ser penalizado não por Deus, mas pela lei. É diferente. Né? Das próprias faltas. Ok? Vocês querem comentar? Mas eu entendo, tipo, que a pessoa não vai ser, que ela já é. No momento em que ela comete a falta, pelo menos no meu entendimento, ela já é penalizada, ela já sofre, porque ela não vive em paz. Imagina assim, uma pessoa que assassina, que rouba, o outro, que faz... por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do caso, acho que é No Mundo Maior do André Luiz, do rapaz que assassinou o pai adotivo, né, o homem que o criou, que o educou, né, porque ele cobrava um valor que ele achava que merecia. Então, como ele não recebeu, ele o assassinou. Então, ele passou a vida dele correndo, né, ele não contou a ninguém descobriu esse crime, então ele passou a vida dele trabalhando muito para poder se furtar desse pensamento, né, dessa falta que ele cometeu. Então, eu entendo assim, que a pessoa que tem o defeito, que comete a falta, ela não precisa desencarnar para sofrer, né? Ela já sofre imediatamente no momento que ela comete a falta, porque aquilo está gravado, aquela falta está na consciência dela, e a consciência está ali, apitando, né? Lembrando. E eu entendo assim, dessa forma, não sei Não, mas perfeito, e é isso mesmo, de repente eu esteja errada, porque muita gente pensa assim, mas ele vai ver quando morrer, o que espera. Não, mas a pessoa não precisa morrer, ela já sofre ali, porque, né? Não, perfeito. E por isso que Kardec está colocando aqui que o homem traz ao renascer a semente das suas imperfeições passadas e os defeitos do quais. Agora, você colocou uma coisa que é interessante desenvolver. O ato errado não é necessariamente uma significação de punição. Então, o fato de eu beber, eu estou falando do meu caso, tá? O fato de eu beber uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela não me compromete e nem me leva a equívocos e a erros. Agora, quando eu desenvolvo o vício da bebida, e aí, por conta desse prazer desregrado, eu começo a mentir, eu começo a roubar, eu começo a fazer coisas mais perversas, aí eu começo a gerar essa imperfeição aqui na palavra, aqui, ó, imperfeição. Não sou eu que estou falando, é Kardec, imperfeições passadas, né? Que é os defeitos não corrigidos. Os defeitos corrigidos, o que ele está falando? Aquele vício. Ele está dando essa lógica. Agora, sim, você que falou não uma deixou coisa... de corrigir, mas você não deixou de sofrer, porque Não, isso, vou chegar lá. Não, mas eu vou chegar lá. Ó, cada ato que eu faço, que eu sei que não é bom, existe na minha consciência um alerta. Então, quando eu experimento a coisa, eu preciso usar... Nós saímos de simples e ignorante. E nós vamos desenvolver a inteligência, nós não vamos melhorar o simples. Então, eu vou ter que experienciar, eu vou ter que fazer escolhas. Para fazer escolha, eu vou ter que experimentar, não tem como. Eu vou ter que pôr na boca, se for comida. Eu vou ter que, entendeu? Eu vou ter que usar os negócios. Então, o fato de fazer um ato, ele não é uma responsabilidade direta ali. Por isso dos neutros, certo? Agora, mas só que eu já tenho a percepção, olha, eu experimentei isso é amargo, não é legal para mim, tá me fazendo mal para o meu rim. Mas eu vou lá e insisto. Bom, aí o desregramento. Então, esse alerta consciencial que você tocou, ele vai acontecer já no ato.
Mas a responsabilidade, ela só vai começar quando eu começar a desvirtuar isso para perversão. No sentido de responsabilidade aqui, no sentido de gerar vícios, defeitos e imperfeições, aqui na fala de Kardec, como qualidades. Então, eu concordo, eu só estou desdobrando só para poder... Então, cada gesto nosso, cada ato nosso, nós sabemos se é bom ou se é ruim. E aí começa o jogo. O desenvolvimento moral, né? Não ignoramos mais, percebe? Olha, eu peguei aqui pá, uma talagada de pinga, um exemplo. Aí, bom, beleza, pô, mas esse negócio não foi legal, deu dor de cabeça, deu isso, deu aquilo, deu um monte de consequências. Eu já sei. Agora, não, mas aí o prazer do corpo falou mais e eu comecei a ficar chapando tudo para fugir de um monte de coisa. Aí, você percebe? Mas desde o primeiro ato, já vai vindo os alertas em mim mesmo, se eu acerto ou se eu erro. E quanto mais eu vou desenvolvendo, mais responsabilidade, mais abertura de livre-arbítrio eu vou ter. Que é outro conceito do Espiritismo, Elvio, que o Espiritismo fala, ó, o livre-arbítrio nós não temos na sua plenitude. Ele se desenvolve com a inteligência. Entendeu? Não sei se vocês querem falar aí, tá? A Glaucia, não, aí, eu a entendi, Elaine, a Márcia. Eu entendi sim, tá perfeito. Então, esse alerta é um diálogo que o Kardec vai ter com a espiritualidade só no finalzinho do Livro dos Espíritos. Então, essa parte desses conceitos, depois vai desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec isso vai estar muito relacionado com essa obra que nós estamos estudando. Esses conceitos do bem e do mal, e esses conceitos de como agir nisso, ela está desenvolvida, Kardec está fechando os conceitos nessa última obra, né? E validando tudo que estava lá para trás. Ok? Então, ademais, continua aqui, existe outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e, sobretudo, equitativa, segundo o qual cada existência oferece os meios de resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição. Tá vendo, Lorival? Kardec que vai, ele que vai jogando esses termos, seja adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e passa a viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Então, esse capítulo aqui todo, olha o conceito. Tem o conceito aqui da responsabilidade, do desregramento, da desarmonização, da consequência do ato, até fisicamente falando que eu posso desenvolver desarmonia e não ter os dedinhos perfeitos, perdi 4 dedos, né? Gerei essa patologia, mas mesmo assim, ademais... Mas como que a pessoa vai gerar isso? Isso o quê? Porque lá na Revista Espírita, na Revista Espírita não, no Céu e Inferno, tem o caso lá de um suicida, e ele se suicidou acho que 3 ou 4 vezes, não me recordo, e ele veio perfeito. Sim. O problema era moral, né? Mas ele todo não gerou problema nenhum é moral. defeito. Eu questiono isso, que você falou assim, eu posso gerar um defeito de vir sem a mão, de vir... Como a pessoa vai gerar esse defeito de vir sem a mão se o problema está no espírito e não no perispírito? Tá, mas vamos lá. Quem molda o corpo? É o espírito. Então, todo problema é moral. Todo desregramento gera a imperfeição. Vamos voltar aqui, ó. Gera a imperfeição, gera os vícios e as inclinações naturais. Necessariamente eu preciso vir com restrições físicas? Não. Não. Mas pode acontecer? Pode. E é uma escolha voluntária que eu faço. Consequência para uma oportunidade para que aquela limitação possa me ajudar
a inclinar, parar, arrependi, e eu preciso de um retorno sincero ao bem. E, às vezes, uma limitação dessa vai favorecer numa outra vida para que eu consiga, num primeiro momento, que eu não consigo resolver tudo de uma vez. Então, eu tenho uma tendência ali de muito vaidade, por exemplo. E eu preciso começar a melhorar isso. Talvez, se eu vim com uma deficiência na mão, vai me ajudar a lembrar que a vaidade não é tudo. E é importante para mim eu começar a primeira experiência. Então, eu passo isso. E depois que eu estiver mais fortalecido, aí eu posso vir mesmo um pouquinho mais, para que aquilo não seja motivo de queda de novo, porque está muito enraizado nessa tendência. Então, todo o problema é moral. E aí eu concordo com você. Entendi. Desculpa, eu entendi. Aí você está certo, porque é uma escolha do espírito. Eu escolho, não que automaticamente eu venho sem a mão, porque deu a impressão de que, de repente, a pessoa automaticamente ia vir só sem a mão. Por isso que nós não podemos construir um conceito que Deus castiga. Percebe? Essa linha de raciocínio não está certa. Mas, e se eu participo disso? Aí você começa corrigindo, conforme a espiritualidade vem falando, olha, ele vai trazendo metodologia para que a gente possa, com o raciocínio lógico, ir chegando num Deus mais próximo do Cristo, que ainda nós não damos conta de construir. Nós queremos construir um Deus que está vigiando, um Deus que castiga, um Deus que está ali agindo na matéria diretamente. É difícil nós construirmos um Deus mais sublimado. Né? Às vezes tem pessoas que falam, então você não acredita em Deus. Não, não é isso. Eu estou falando a espiritualidade está apontando para isso. Né? Eu não estou falando nem que eu consiga fazer isso. Só estou tentando. Então, mas olha que bonito. De toda a teoria, ademais, existe outra diferença, ao mesmo tempo consoladora e encorajadora. E, sobretudo, que equilibra, que equitativa tudo, que deixa, né, igualzinho, equitativa, segundo a qual cada existência oferece o meio de se resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos. Que exemplo que Kardec usa na Revista Espírita aqui? O exemplo do aluno que está passando pela expiação, mas é o exemplo do colégio. Olha, essa pessoa que está expiando é uma pessoa que tem uma oportunidade de uma nova encarnação para ele progredir, reparando, refazendo. Então, a expiação é fazer a série de novo, na palavra de Kardec. Então, eu já repeti de ano. E não foi um sofrimento. Aliás, eu tive muito mais vantagem do que aquela pessoa que foi na quarta série, né? Eu repeti por falta, faltava demais. Aí, naquela época, ainda repetia. Agora, não sei como é que... Agora parece que estava... Mas o que acontece? O fato de eu ter repetido não foi um castigo. Eu pude aprender o que eu não aproveitei e ainda tive a oportunidade de ajudar alguns colegas, porque alguma coisa eu já sabia, eu já tinha passado por aquilo. É mais ou menos como os exilados de capela. Muitas vezes a gente vê o exilado de capela como um castigo, estão aqui no mundo de prova e expiação, sofrendo. Não, eles estão fazendo de novo uma oportunidade, experienciando de novo, trouxeram um monte de conceitos, ajudaram um monte de gente e se ajudaram. Então, nós temos que enxergar a teoria não como castigo, mas como oportunidade de cada existência de oferecer meios de resgatar pela reparação. Reparação é refazer de novo e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição ou seja adquirindo novos conhecimentos, até que suficientemente purificado. Então, a imperfeição aqui pode ser interpretada também como impurezas. Porque lá nos ritos de sacrifício, a pessoa sacrificava os animais para se purificar. Se nós quisermos nos purificar, nós precisamos colocar virtudes no lugar. Aí já é um processo mais interno. Não é? Então, olha, veja bem,
talvez numa existência eu não consiga despojar daquela imperfeição que eu angariei, mas pelo conhecimento novo, eu vai me dar subsídio para uma próxima eu vencer. Por isso que nós não podemos questionar ninguém, nós não podemos pressionar muito, nós temos que ajudar, apoiar, mas não adianta eu querer forçar, tirar aquele erro da pessoa a todo custo e do meu jeito, porque talvez essa imperfeição minha, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, talvez ele não vai conseguir despojar nessa, mas não importa, porque às vezes algum conhecimento adquirido vai dar subsídio para que na próxima ele vença. E é isso que é bonito, porque aí a gente não julga mais. E aí a gente tem uma linha de raciocínio de apoiar, de colaborar, de sustentar, e não de bater, de xingar, né? de desdenhar. Você é burro, você percebe? Né? Toda a pedagogia aqui muda completamente. Né? Não é o mais rápido, o mais sarado, o mais forte, quem decorou mais, quem fala mais rápido, quem dá telegráfico mais rápido. Não, esquece isso aí é coisa do mundo. É processo de Jesus. É processo de mútua ajuda, colaboração, de amparo, ou caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para, né? E perdão das ofensas. Contempla tudo isso. Não é? Nós vamos dar conta de fazer isso? Vai, uma hora vai, bem devagarzinho. Então, aqui é bacana, porque nós também precisamos ter menos culpa e viver mais. Muitas vezes a gente deixa de viver e fica se culpando. Então, não importa se eu não estou conseguindo vencer essa imperfeição. Luta para não fazer mais maldade. E vai estudando, vai analisando, vai refletindo, vai se fortalecendo, que uma hora vem natural. A evolução não pode doer. Eu não vejo, sabe, não pode, a coisa tem que ser natural. Deus não quer sofrimento de ninguém. Deus não quer. Está lá no Antigo Testamento. Deus não quer a morte do ímpio. Quer o seu. Olha que lindo que é isso aí. Pega lá na Bíblia. Antigo Testamento, né? Estou falando mais de 2000 anos, né? Eu não sei qual, 3.800 anos. Deus não quer a morte do ímpio, quer o seu arrependimento. E aí Kardec vem e completa. Padre, o que o Espiritismo quer é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. Nós já estamos no bem. Nós já estamos com Deus. Nós, deliberadamente, somos os filhos pródigos e saímos em debandada. Né? Então, o que Deus quer? O arrependimento e o retorno sincero ao bem. Simples assim. O resto é só ferramentas para que a gente chegue nisso. Então, não vamos se preocupar muito com as nossas imperfeições. Vamos estudando, vamos analisando, não vamos insistindo nela, mas não vamos ficar também paralisados por causa disso. Ai, toda hora vem na minha mente uma coisa que eu não gosto. Tá bom. Vai ali, faz oração, vigia, vai estudando, vai fazendo, vai tocando a vida. Né? E a gente vai saindo disso natural. Né? A espiritualidade fala que é com pouco esforço, pouquíssimo esforço para nós mudarmos. Kardec faz uma pergunta. Acho que é 850. Pega lá no Livro dos Espíritos, questão 850. Aqui, as influências materiais vão nos inclinar a uma coisa que vai ser quase que impossível de eu voltar para o bem? Ele falou assim, não. Com pouquíssimo esforço, um pouquinho de vontade, a gente muda. E ia ser muito bonito, porque eu achava assim, olha, nós estamos no mundo de prova e expiação, aqui é muito judiado, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, né? Aí nós vamos criando conceitos que não consola, não encoraja e nem equitativa nada. Então, se não faz isso, esse parágrafo está falando para mim o seguinte, toda a teoria que eu construí fora disso não está nos preceitos espíritas. Está no fatalismo da minha cabeça, está numa opinião de um filósofo tal, mas não tem nada a ver com a proposta de Deus. Né? Então, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas. Olha lá, Lorival.
Aquele que progrediu moralmente traz qualidades inatas. Qualidades inatas, virtudes, desenvolvimento de perfeição. Ou processo de purificação. Tanto faz, esses são sinônimos. Assim como quem tenha progredido intelectualmente é portador de ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo. E, por assim dizer, sem pensar nele. O que significa praticar o bem sem esforço, sem calcular e sem pensar nele? Gerou um hábito. Esse hábito é uma virtude. Eu consigo tocar o piano lindamente com 9 anos de idade, eu nem penso eu estou fazendo. É um hábito adquirido, uma qualidade. Ou um defeito, porque a lei vale para os dois. Aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. O primeiro já venceu. O segundo está no caminho da vitória. Existe, portanto, virtudes original, como a saber original, e também o dito pecado, ou melhor dizendo, o vício original. Perceba que o Kardec ressignificou o que é o pecado original. Ele não invalidou a palavra, ele ressignificou. Também o dito pecado, ou melhor dizendo, o vício original. Então, o vício original são as imperfeições, são os desregramentos, e as perfeições, né? Que nós já estamos inclinando para isso, e aí não é na sua totalidade, são inclinações, né? Que acontecem, que vai nos forçando a ir para um lado ou para o outro. Tá faltando 10 minutos. Eu quero que vocês também participem. Não vou apresentar mais. Fala aí, Lorival. Tá aí ainda ou não? Quase. Aí a gente chega à conclusão que geralmente que Deus não criou nada imperfeito, né? A imperfeição é nossa. A gente é que dá causa, né? Que é a mesma coisa de falar, né, Lorival, que Deus não criou o mal. Né? Alô? Tô pensando. O pensamento está meio devagar, está em marcha lenta. Não, na verdade, assim, é o que a gente sempre fala, né, Lorival? E eu estou tentando aqui trazer uma linha de raciocínio. Isso é para que a gente possa estimular, para que vocês busquem, para que vocês estudem, para que vocês analisem e vocês tirem a conclusão que melhor lhe aprouver. Porque o espiritismo, como diz Erastus, né, é uma questão individual ali, eles estão trazendo conceitos. Como eu fiquei para poder falar aqui, eu estou falando como eu estou enxergando. Agora, cada um aqui, né, que pode ir construindo, validando, aceitando alguns pontos, discordando de outros pontos, sem problema nenhum. E esse debate, eu acho que ele é salutar, porque esse diálogo, né, essa exposição de desenvolvimento, inclusive, né, Lorival, eu acho assim, o Espírito de Verdade, quando ele vem falar assim, espírita, instruí-vos, é para que eu possa falar alto, para vocês entenderem como eu estou pensando, e vocês se expressarem alto, para que com os nossos entendimentos, nós construamos a instrução em conjunto, para que o vetor disso se aproxime do que a espiritualidade está falando, que é muito sintetizado. É uma obra filosófica, não é uma obra fácil. Eu tenho muita dificuldade. E talvez eu tento ler um monte de coisa aqui para tentar achar o fio da meada. O Emmanuel falou para nós que talvez nós vamos demorar talvez esse milênio inteiro para conseguir retirar
toda a essência do livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né? Então, é só... Por isso que eu acho legal, Lorival, não fazer aula. Às vezes eu converso com a Glaucia, não vamos fazer aula, não tem professor de espiritismo. Vamos fazer estudo, né? Olha, um lê, comenta, um expõe. Puxa, não tinha pensado nisso. E esse caminho aqui, né? Quantas vezes aqui eu já errei também. Outro dia eu falei que a escala espírita estava no livro dos médios. Não está no livro dos espíritos. Eu fui procurar no livro, mas aí fiquei lá 3 dias, não achava esse negócio. Aí fui, não, está no livro dos espíritos, né? E há umas 4, 5 semanas atrás, acho que eu falei errado lá. Faz parte. Tem hora que a gente está aqui falando, posso estar pensando uma coisa, escapou aqui uma coisa aqui para um outro lado, e a gente, não, realmente, não é por aqui, vai por ali, né? Então, essa construção junto, que eu acho é o que soma, eu acho que é o que a espiritualidade pode aí, né, tá nos influenciando para que as inspirações e as intuições de cada um aqui possa ser um quebra-cabeça, né, uma somatória, uma pecinha a mais, para que a gente possa, em conjunto, nos aproximarmos do que a espiritualidade tentou nos passar em palavras, né? Olha que complicado, né? É isso? Esse é um grande ponto, né? Que as palavras, né, foram sendo modificadas e, como a gente sabe muito bem, no início o vocabulário era bem pequeno, né? E com relação àquele ponto da punição até a terceira geração, eu penso que a gente é punido porque a gente mesmo que está voltando na terceira geração ou quarta, sei lá. Então, Perfeitamente. a gente vai receber aquilo que fez. É. E aí, com esse entendimento, nós não invalidamos o texto bíblico, nós ressignificamos a interpretação que chegou até nós de um segmento religioso. Olha, essa interpretação estava equivocada. Não era o texto que estava errado, era o conceito que foi construído em cima daquilo. Né? E você vê, e que rolo, né, Lorival? Às vezes uma frase dessa, né? Um mandamento lá, e na verdade está no meio de um mandamento esse texto. Olha a confusão que nós fizemos, não é? E a humanidade fica brigando por causa disso, né? E não tira a essência, né? Olha, o que isso traz de conforto? E o que isso traz de produtivo? O que realmente isso traz de responsabilidade? E aí nós vamos tentando chegar numa tradução daquele texto mais próxima de um Deus de Jesus, né, Lorival? É isso aí. Elaine não falou nada, Ravazzi, tá tudo quietinho, Glaucio, Crispim. Fala aí, Crispim. Olha lá. Fala, aperta o botão aí, tá vermelho o negócio. Aê, garoto. Né? Não, estamos só ouvindo. Elaine precisou dar uma saidinha agora. Não, mas na realidade, Arthur, filosofia é isso, né? É uma discussão. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade desse aparelho aqui, porque quando voltar, provavelmente, nós lá no pessoal, aí fica mais tranquilo. Eu Para não participar, sou, você eu fala. sou do time ainda que não dá certo com essa tecnologia. Não tem jeito. Mas não vamos fazer misto, nós vamos fazer lá e, Não, então, e até gravar. era para começar agora, né? Mas com essas mudanças, né? Vamos ver se semana que vem a gente já começa. Não, tá joia. Mais alguma coisa? Marcos, Crispim, Márcia, não sei se é o Gilberto que está aí agora. Se vocês quiserem falar ou não. Tudo certo? Oi, sou eu, a Glaucia. Boa noite, Tudo Arthur. bom? Tudo jóia. Joia. Se vê erro aí, fala, hein? Pelo amor de Deus. Não vai deixar passar um conceito errado que Deus castiga, hein? Tô brincando. Bom, muito bom. Então vamos. Eu vou desligar a gravação aqui. A gente faz a prece e encerra. Interromper.